Olá, bem-vindo ao seu curso 1 de Euclides, que vai falar sobre a proposição 1 a 6 de Euclides, comparando ao signo arqueológico. Siga-nos em nossas redes sociais. Antes de iniciarmos esta primeira aula sobre o Santo Grau, para compreendermos o que realmente Euclides vinha a analisar dentro de sua obra Elementos e comparar essa relação dessa pictografia que nós aqui de Um Novo Paradigma chamamos de signo arqueológico, gostaríamos de oferecer a vocês duas ferramentas. Uma é a inscrição na Kingdom Unlimited, ao qual você tem 30 dias de teste gratuito. Qual é a vantagem? Na Kingdom Unlimited, se você paga R$ 19,99 mensais, você então pode ler mais de 1 milhão de obras vinculadas à Amazon em e-book sem custo algum. Mesmo que você não faça a sua inscrição na Kingdom Unlimited, não se preocupe. Nós vamos oferecer para você agora uma ferramenta gratuita da Amazon, que é o leitor Kindle da Amazon para PC, Android, tablet, etc. Aqui na descrição do seu vídeo, nós vamos deixar o link que explica como instalar o seu leitor Kindle da Amazon para ler os e-books. Por que nós estamos indicando para você este leitor? Porque através dele você pode ler gratuitamente a obra Elementos de Euclides, ao qual está disponível na Amazon gratuitamente. Existem mais de 400 obras hoje dentro da plataforma Amazon distribuídas gratuitamente, sem custo nenhum. E você pode ler estas obras no seu leitor de e-books Kindle da Amazon. Por sinal, é uma ferramenta maravilhosa. Ela oferece a oportunidade, como você está vendo aqui, de ter a sua própria biblioteca. Além disso, não apenas os e-books, você pode também puxar obras em PDF para ler. Aqui está a obra de Euclides Elementos. Gente, o Kindle Unlimited é simplesmente maravilhoso. Você tem a possibilidade de aumentar a letra, mudar o tipo de fonte. Você tem a lupa de pesquisa, ao qual você pode pesquisar palavras-chave e importantes da sua obra, ao qual você está pesquisando, estudando ou lendo. Você tem o caderno de anotações, marcador de texto. E quando você para de ler a sua obra em uma determinada página, mesmo que você saia da leitura da sua obra indo à biblioteca, quando você volta para a sua obra, você então acaba voltando para a última página lida. Baixe então o seu leitor Kindle para PC, Android, tablet e muito mais. O link está aqui na descrição do vídeo. Dissemos, antes de compreender as proposições de Euclides na sua obra Elementos, nós precisamos conhecer esta pictografia, ao qual foi intitulada na nossa história da civilização como sendo tal santo grau da ciência e da espiritualidade tão misterioso. E que na verdade é uma pictografia arqueológica e que possui em si números fixos, os tais números essenciais de 0 a 9 da segunda navegação de Platão, ao qual este demiurgo a corrompe para garantir uma estrutura mundial, ao qual é intitulada como sendo a República e que ainda nos rege hoje junto às regras da ciência aristotélica. Para compreender mais sobre estas condições, vamos deixar para vocês alguns links e posts de Um Novo Paradigma.online. Bom, vamos
Vamos falar do Santo Grau, da ciência e da espiritualidade, uma pictografia arqueológica e que possui números fixos. Como vocês podem perceber, este objeto, ele é ao mesmo tempo o referencial inercial de Sir Isaac Newton, ou o campo ao qual a física tanto descreve para as análises eletromagnéticas do nosso universo e tudo mais. É o próprio espaço de Hilbert e ao mesmo tempo a cartesiana, que é metafísica, descrita na obra Discurso do Método de Descartes. É também a coisa mesma de Hegel. E por que a coisa mesma? E no caso fenomênica, arqueológica e uma pictografia. E por que a coisa mesma? Porque é ela e não outra. É a coisa mesma. É ela e não outra coisa. É também o objeto a priori de Kant. Por que o objeto a priori de Kant? Porque é o primeiro objeto. É o objeto a priori. O objeto que dele tudo se compreende na condição de verbo, matema, trigonometria e tudo mais. Euclides, em Elementos, analisava então este objeto arqueológico e que existe antes da aparição, por exemplo, de Noé na nossa história, ou mesmo antes das civilizações sumério-acádias, ao qual nós vamos rapidamente explicar. Este objeto, signo arqueológico, ele foi encontrado dentro do manuscrito bíblico. E veja que na sua pictografia ele tem a forma de uma taça, que é o cálice, aqui em amarelo, ao mesmo tempo um candelabro, que tem os seus botões, e respectivamente as suas hastes, que sendo 3 hastes de um lado, 3 hastes de outro, temos na soma dessas hastes o preenchimento desse botão desta linha aqui superior de valor 6. E ao mesmo tempo a árvore. Perceba que reconhecendo este valor 6 e que está intrinsecamente conecto a esta haste vertical, nós então entendemos que esta haste vertical, apenas ela, sem os outros números fixos do objeto, nós temos então aquilo que nasceu no 6º dia, que é a vara de Araão, tão desejada pelos faraós da antiguidade, e que ao mesmo tempo é o próprio Anki. Exatamente aqui nessa cabeça do Anki, nesse botão, nós temos então alegoricamente o valor 6, e nesta relação aqui da cruz, a sua linha superior, ou mesmo a linha central 5 e 5. Essa relação da linha horizontal 5 e 5 com o valor 6 e que ao mesmo tempo tem uma condição, perceptiva do arco de Arquimedes ou da cúpula do céu. Então esta relação de 5 com 6 do sistema 5 e 6 formando aqui um arco é super importante, pois já nos delimita na perceptiva que essa pictografia nos oferece um módulo de estudo duplo uno, um sistema contínuo 5 para um sistema agora exponencial vertical aqui infinito. Sendo que então 5, que é um sistema contínuo e igual, por assim dizer, se torna infinito por causa desta dupla relação. Note que 5 dividido por 6 é 0,83, ou 6 dividido por 5 é 1,2. E estes dois números, tanto 0,83 como 1,2, numa leitura agora órfica, não mística, é de suma importância para começar a decodificar essa pictografia arqueológica. Por exemplo, quando nós lemos este objeto qualitativamente, nós vamos estar lendo ele através das suas coordenadas numéricas.
se nós falamos 7 ou o sétimo espírito que está no ar, nós estamos indicando que esse valor 7 tem uma relação intrínseca a um sistema curvo, que é a circunferência, e que envolve dentro de si um núcleo. Ao mesmo tempo, o valor 7 é também o valor 30 expressivo do nosso universo e que carrega alegoricamente o valor da velocidade da luz, que é próximo a 30, por assim dizer. 3 mais 5 mais 2 mais 4 mais 2 mais 5 mais 3 mais 6, dos valores da extremidade do centro de valor 10 desse sistema, é 30. Logo, a circunferência desse sistema, que tem uma coordenada de corda 7, tem valor 30. Então, nesse momento, nós estamos lendo valores de coordenadas e qualitativos expressivos e que determinam geometricamente os seus locais sobre esse objeto de forma órfica, na especulação. Outra coisa importante a se considerar é esta leitura mais complexa do objeto, ao qual são vários sistemas em uma única plataforma, o tal referencial inercial de Sir Isaac Newton, ou mesmo campo de estudo da coisa, e que é arqueológico e que sai da compreensão destes números fixos dessa pictografia. Veja, antes de analisarmos esta leitura anterior ao qual demonstramos do objeto, vamos então entender a sua quantificação na corda, e já compreendendo que a teoria das cordas sempre existiu na história das civilizações. Nós temos então aqui um sistema duplo uno do objeto, ou seja, uma cartesiana do campo, que é plana, e que forma em si mesmo um sistema curvo do nosso próprio universo. Veja que esse sistema ele é quantificado pela exponenciação da corda 64, ao qual explicaremos, de forma a criar ondas contínuas no espaço-tempo e se expandindo. E por isso que Hubble vem dizer que o nosso universo, na condição de Big Bang, está se expandindo. Mas este objeto prova que, ao mesmo tempo que nosso universo está se expandindo continuamente e nos oferecendo tempo e espaço, nosso universo, ou todo o corpo fenomênico inserido no espaço que sustenta o nosso universo, tem em si um limite. Ao mesmo tempo, um fluxo de controle desta borda, deste limite do próprio universo, fenômeno ou corpo. Isto quer dizer que na borda do nosso universo, e conforme esse signo arqueológico, o nosso universo ele pulsa, ele se expande um tanto, mas ao mesmo tempo ele converge uma parte da energia para ele mesmo. Porque o último número essencial de valor 9, somado àquela energia mais 1 que é liberada na borda, retorna para o seu centro 10. E por isso Descartes vem falar tanto da importância de se entender o pulsar do coração. Mas vamos entender essa imagem, ok? Porque o nosso curso ele vai comparar as relações da obra Elementos de Euclides a este objeto, signo arqueológico, ao qual ele entendia também todas essas leituras que, de alguma forma, através desse verbo, desse padrão, desse matema trigonométrico, esta pictografia vem então a explicar o nosso universo, a cosmogonia de nosso universo, já compreendida pelos antepassados. Note que nós encontramos naquele arco de valor 6 do sistema e na corda contínua 5, 5, note que do valor 6, que forma um arco aqui nesse sistema e que tem uma relação com o quinto axioma euclidiano, né?
unido a este valor 5, conforme a representação agora do Anki, ou a vara, que é ao mesmo tempo a vara de Arão, nascida no 6º dia, nós encontramos então de 5 dividido por 6 do sistema duplo uno deste objeto, o valor 0,83, e 6 dividido por 5, o valor 1,2. Perceba que nesse espaço de ondas exponenciado, até um certo limite ou no infinito, nós temos uma condição de aumento de área, certo? Por exemplo, aqui nós temos uma coluna dessa cartesiana, e aqui nós temos uma segunda coluna, por assim dizer, nessa onda, e aqui uma terceira coluna, quarta, quinta, infinitamente. Aumentando então esta área, este quadrado. E por isso na arqueologia, simbologia, na alegoria, nós temos o quadrado relacionado à Terra num sentido alegórico de plano, ou, na verdade, uma área, E que nós vamos entender, obviamente, na nossa realidade, que é esta área tridimensional, sempre. Este, então, é o espaço de Hilbert na compreensão também deste campo, tá? O que acontece aqui? Nós temos aqui inserido nessa representação apenas geométrica do objeto a ideia, o entendimento, claro, das chaves de Daniel bíblico de 1000, milhares e milhões. Então, quando nós falamos de 1000, milhares e milhões, é que isto indica que aquele ponto central está então se expandindo no tempo e espaço. E a ideia agora intrínseca de que tudo que eu planto, eu também colho em um determinado limite, porque tudo que está no limite curva-se para o primeiro ponto da causa, que foi o plantio. Essa então seria já um padrão de análise desse verbo arqueológico, explicando as relações sociais do homem no tempo e espaço em uma sociedade. As defesas eleatas, órficas, sofísticas e estoicas. Bom, seja o que for, o importante é entender que nós quantificamos a área, ok? Agora vamos à leitura desse campo. Nós encontramos então o valor, como dissemos, 0,83 ou 0,83. Mas isso não importa o que? O valor 0, não nos importa nessa leitura qualitativa pitagórica se esse valor 0,83 é 0,083, 83, 830, 1000, milhares e milhões. O que nos importa é apenas o valor 83 neste momento. O mesmo cabe a 1,2. Não nos importa que 1,2 é 0,12 ou 12 ou 120 ou 1.200, 1000, milhares e milhões. O que importa é o valor 1, 2 na sua coordenada qualitativa. Por sinal, 12 representa as 12 portas conforme alegorias do manuscrito bíblico. E é um valor de suma importância. No nosso objeto arqueológico é exatamente a corda 1 e 2 deste raio e que indica, nessa altura do triângulo aqui embaixo do sistema, a exponenciação desse sistema que está no arco unido a esta linha contínua do mesmo sistema. Aonde então está o valor 83? O valor 83, na leitura órfica em qualidade deste objeto, se encontra então na terça parte do valor do quadrado maior deste sistema. Veja,
um quadrante, mais 2 quadrantes, mais 3 quadrantes, formando o valor 75, que mais 8, que é o número do infinito, forma então 83. E 83, como nós vimos, é 5, que é a linha contínua do signo arqueológico, dividido por 6. Então, 83 é um valor importante no sistema de compreensão. Por que esse valor é 75? Porque sendo essa relação descentral do signo arqueológico com a corda 5 em uma leitura euclidiana, ou seja, na metade do valor da circunferência ou deste quadrado, formando aqui um sistema em retângulo ou 2 quadrados menores dentro de um sistema, nós entendemos que temos o valor aqui, tanto 1/5 da corda, ou 0,5 e numa leitura inversa, porque aqui, por exemplo, desse lado esquerdo da tela, nós temos o valor 5, 0 e a repetição desse lado do sistema, nós temos então o valor 50. 50 é um valor importante dentro da especulação das alegorias, e codex deste objeto na arqueologia. Por exemplo, 1,5 ou 150 nós encontramos nas águas que minguam e nas águas que não minguam, conforme a Bíblia da Arca de Noé. Isso quer dizer que esta estrela, este sistema, ele mingua, ele vai para o centro ou ele se expande. Vai para o centro ou se expande, que é o tal coração, o pulso do coração, conforme Descartes chama a atenção para assim entender nesta metafísica cartesiana e na arqueologia. Bom, o importante agora, sendo 150 essa corda, quando usamos, ou 105, ou 0,15, ou tirando valor 50, porque aqui é o alfa ômega do sistema, considerando apenas 5, 0 ou 50, nós temos então 50 dividido por 2 quadrados e cada quadrado agora valendo 25, ou 2,5, ou 0,25, ou 250, mil, milhares e milhões, conforme as chaves da arqueologia, descrevendo a existência deste signo arqueológico que é a taça carregada por Jesus e compreendidíssima por Sócrates, Zenão, os eleatas, órficos, estoicos, os verdadeiros, e não parmênicos da corrupção. Então nós temos 25 mais 25 mais 25, 75, que é a terça parte, ao qual a Bíblia, por exemplo, traz como ideia o valor 7 ou 70. Então sempre quando se atinge a terça parte mais o valor 5 do próprio elemento do sistema, nós então geramos uma convergência no sistema, um outro momentum e assim vai. E por isso que a trindade então se torna importante no nosso universo tridimensional como linguagem. Aonde ela está aqui, a trindade é a expressão agora desse sistema de leitura euclidiana 3 por 2 ou 2 por 3. Aonde 2 é a exponenciação agora, tempo e espaço do objeto. Veja que ele é um Pac-Man. Ele abre, fecha em si mesmo. Estas são as leituras mais complexas do objeto, ok? Ao qual você buscando na arqueologia e na dialética, você então a compreende com mais detalhes e profundidade. O novo paradigma.online traz a você essas bases, de buscas e percepções. Nós vamos deixar alguns links para facilitar o entendimento, caso você tenha curiosidade de se entender essas outras condições de leitura. O importante é que tudo isso Euclides compreendia. Não só Euclides, como Tales de Mileto, como Pitágoras, como Anaximandro, ao qual expressou Anaximandro que no nosso universo nós temos o apeiron que a tudo inclui e a tudo governa. E esse apeiron, que vem a ser a substância ou futuramente a ousia de Hegel,
nada mais é do que esse espaço agora não numerado deste ovo, que é o nosso próprio universo, ao qual representativamente parece um diamante, a parte superior de um diamante, ou uma íris, o tal olho da terceira visão, porque traz verbo para se entender cosmogonicamente o nosso universo, ou a tal pedra angular, que é uma pedra angular deixada de esquina e reclamada pela Bíblia, condenando o homem por causa disso. Em que sentido? Uma vez que você retira deste objeto a capacidade criacionista de se criar altas tecnologias, o poder corruptor, e que são os próprios homens, fizeram de tudo na história da nossa civilização para corromper e ocultar essa verdade, de forma então a criar sempre um senso comum entre a hermética e a própria ciência. Um dos pais desta corrupção é Aristóteles, criando a sua oratória, o seu empirismo, a sua ética, estética e tudo mais, para garantir então o homem singular agora dentro da ciência e protocolado, pois ele recebe as fórmulas, mas não consegue entender como este ou aquele desenvolveram estas fórmulas. E por isso Hitler era mas tão focado na arqueologia, não só Hitler como Napoleão, etc. Pois é na arqueologia que nós, então, entendendo esse objeto, conseguimos, então, desenvolver e criar paradigmas.